nessa questão. O jornalismo da Band teve acesso a uma carta que foi endereçada aos familiares de Marcos Aparecido, o Bola. Ele é acusado de ser o executor de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes. Neste documento há a denúncia de um suposto esquema de execução do ex-policial dentro da penitenciária de Bicas, que fica na Grande Belo Horizonte. Um amigo da família conta com detalhes como Bola seria morto. Põe na tela. Transferido desde o último dia 20 de abril para a penitenciária em São Joaquim de Bicas, na Grande Belo Horizonte, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, preso há quase um ano acusado de participação no desaparecimento e morte da modelo Elisa Samúdio, vive dias de tensão e medo dentro da cela onde cumpre pena. Segundo esta testemunha, que se diz amigo da família do ex-policial, a justificativa para a apreensão de Bola e dos familiares dele seria consequência deste documento enviado para a casa do ex-militar no último dia 18 de maio. A carta reforça uma mesma denúncia recebida pelos familiares de Bola há 3 semanas, em que haveria um suposto esquema para a execução de Marcos Aparecido. Um parente do Marcos Aparecido foi abordado por esse policial civil que declarou que há um plano para matar Marcos Aparecido na penitenciária de Bicas, onde ele se encontra, antes de acontecer o júri popular. Segundo a testemunha, a decisão de denunciar o suposto esquema foi tomada pelos familiares porque temem pelo assassinato do ex-policial. A mãe já é doente, tá? A mãe está muito preocupada, sofrendo e, resumindo, está morrendo aos poucos. Filhos, esposa, sofrendo muito porque se vê muita inverdade nesse caso e só vê o ataque ao Marcos Aparecido. A carta foi postada na agência dos Correios da Rua Paraná, no centro da capital, por Sedex, quase um mês depois da transferência de Bola da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, para o presídio de Bicas. E um homem que se diz policial do DHPP dá detalhes do esquema. O documento começa com a seguinte frase: Bola está marcado para morrer, seguido de um organograma para a execução do ex-policial. Esse plano seria num banho de sol, onde o Marcos Aparecido e o Jailson se encontrariam. Quem é Jailson? Jailson é o preso que estava com o Marcos Aparecido na cela da Nelson Hungria. E esse preso, então, durante um banho de sol, ele faria o quê? Como é que seria essa história? Ele, com outras pessoas, ele iniciaria uma briga com Marcos Aparecido, onde ele, com mais outros presos, tiraria a vida do Marcos Aparecido. A carta diz que o caso Bruno está virando o caso Bola. O suposto policial alega ter acompanhado de perto as investigações sobre o caso, tendo inclusive observado de perto perícias, investigações e conversas entre delegados e investigadores durante o período em que o caso da morte de Elisa Samúdio foi investigado. O autor da carta acusa o delegado que presidiu o inquérito, Dr. Edson Moreira, de ter sido tendencioso durante a apuração dos fatos e da participação de Bola no suposto assassinato da modelo, condição que a testemunha reforça. Segundo ela, Bola e o delegado teriam uma antiga rixa. Na academia de polícia civil, ele teve como instrutor o Dr. Edson Moreira, instrutor de disciplina. E o Dr. Edson Moreira falava com o pessoal que foi um policial da Rota, uma tropa de elite respeitada e temida pela polícia, pelos marginais de São Paulo. Então, o Marcos Aparecido, como sabia que ele não foi da Rota, falou que foi da cavalaria, porque ele pertenceu à cavalaria. Então essa rixa começou daí. O autor da carta pede a atenção das autoridades judiciárias e ao Ministério Público sobre o esquema para o assassinato do ex-policial, que, segundo o documento, teria como objetivo beneficiar Bruno e Macarrão, outros acusados de envolvimento na morte da modelo. Esse documento fala que após a morte do Marcos Aparecido, o Bruno Fernandes e o Luiz Henrique, o Macarrão, ele falaria que o Marcos Aparecido foi contratado apenas para dar um susto na senhora Elisa Samúdio e que o Marcos Aparecido tirou a vida dela sem autorização do Bruno e do Luiz Henrique. Na carta, o policial fala que um plano macabro para calar Marcos Aparecido dos Santos estaria sendo arquitetado.
Nele, Bola assumiria toda a culpa do caso Elisa Samúdio, depois de ter tomado a decisão de matar a modelo sem o conhecimento e o consentimento de Bruno e Macarrão. Morto, o ex-policial não teria como contestar a versão. Os familiares ainda sustentam a versão de que a ligação de Bola com Macarrão se limitou a um pedido de favor para o filho de Bola. Ele ligou para o Luiz Henrique, o Macarrão, para pedir para que o filho dele jogasse num time do Rio de Janeiro que chama Madureira ou num time de Ribeirão das Neves. Nos trechos finais do documento, o policial fala em benefícios para o suposto detento, que poria fim à vida de Bola. Um deles a chamada delação premiada, em que o suposto detento, que estaria na mesma cela de Marcos Aparecido, teria redução na própria pena. Bola seria um suposto boi de piranha. O homem que fala em nome da família pede providências urgentes às autoridades. Se as autoridades que supostamente foram ameaçadas tiverem essa proteção, o Marcos Aparecido está sendo ameaçado e ele também, na minha opinião e na opinião da família que me procurou, tem que ter a proteção também, porque está sendo ameaçado de morte, a proteção do Estado de Minas Gerais, e o Ministério Público tem que correr atrás disso. Nossa produção encaminhou o documento ao promotor de Justiça do Estado, Francisco Santiago, que depois de ler o conteúdo, prometeu enviar a carta ao Ministério Público. Esta carta que me foi apresentada, ela será encaminhada à Coordenadoria de Direitos Humanos do Ministério Público e Crimes Praticados por Policiais, para que eles façam lá uma análise e que possam tomar uma providência para que não se tenha o resultado pretendido nessa carta. Bom, ontem eu conversei com o promotor Dr. Francisco Santiago. Na verdade é o seguinte, a carta que nos chega ela não tem nenhuma identificação, é uma carta anônima. Vamos pensar dos dois lados para fazer o exercício completo da informação. Se por um lado a família do Bola recebe uma carta anônima, escrita supostamente por um ex-policial. Respeitemos aqui então a verdade dessa carta até então, se ela é de fato verdadeira, se ela foi de fato escrita por um ex-policial. A família do Marcos Aparecido, preocupada com isso, quer proteção ao Marcos Aparecido. Ponto. Suponhamos também do outro lado, que essa carta pode ter sido também forjada. Essa hipótese é trabalhada por todos os lados. E de uma forma bem clara, inicialmente uma carta anônima, uma carta apócrifa, ela não vai levar nenhuma condição de sustentação para a investigação. Ela está só acendendo uma luz sobre um tema que pode ser verdadeiro ou não. E o promotor, doutor Francisco Santiago, para dar sequência a essa informação que levamos a ele, e aí tem a responsabilidade nossa em não fazer só o sensacionalismo, porque nós podíamos chegar aqui, colocar essa carta no ar, colocar o familiar, o amigo dos familiares do Bola no ar, e pronto, ficava por isso mesmo, né? Já teve emissora de televisão que foi até seguindo pista falsa aí, atrás de sítio de não sei quem. Mas nós não, nós nos preocupamos, fomos até o Ministério Público, ontem a nossa reportagem esteve com o doutor Francisco Santiago, apresentamos a carta, o doutor Francisco Santiago, cioso como é, um promotor que é respeitadíssimo em suas opiniões, respeitadíssimo em suas ações, pegou a carta e vai encaminhar a carta para a sequência, para a averiguação da veracidade ou não desse documento e para as providências que podem ser tomadas. Fato é que a nossa ação aqui sempre caminha em dois sentidos. O primeiro deles, de se verdadeiro esse documento, proteger a vida do Bola. O Bola tem que ter a vida protegida, porque se existe realmente, e se for verdadeiro, sempre se condicionante, se for verdadeira essa carta, se o teor desse documento for verdadeiro, aí sim, proteger o Bola, porque o Bola então tem que ser depoente até o final, ele tem que participar desse inquérito policial até o final para desmistificar tudo isso que está acontecendo aí. Eu repito, os atores principais desse cenário do caso Bruno não conseguem fazer um filme cowboy, porque nesse caso não tem mocinho, pelo que eu estou vendo não tem